Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um culto online e hoje nós estamos fazendo um culto especial de Natal. O objetivo do nosso culto online é pessoas que não possam frequentar a igreja ou que estão em alguma instituição, que estão hospitalizados. Então nós temos essa proposta de fazer esse culto em casa para pessoas que estão em casa e que não possam frequentar uma igreja por qualquer que seja o motivo. É levar a palavra de Deus para a sua casa, para o seu trabalho. Vou pedir para a pastora Vera Lúcia fazer a oração inicial do nosso culto online. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais este dia, Senhor, por este Natal, Senhor, que é o nascimento do teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós agradecemos, Pai, pelo seu amor, ter dado Jesus para pagar um preço por nós ali na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. Para a nossa salvação, Obrigado, Jesus. salvação da nossa alma. Te agradecemos por tudo. Agradeço pelo meu filho, pela minha nora, meus netos, todos, Pai amado. Deus, nós queremos te pedir, Senhor, iniciando este culto, Pai, Amém, Senhor. de adoração a Ti, Senhor. Glória seja dada Momento separado para o Senhor. Amém, Jesus. Deus, pedimos ao Senhor a sua direção do Teu Espírito Santo. Amém. E pedimos, Pai, visita os lares, Senhor. Visita os enfermos, Pai. Cura, Amém. Jesus. Amém. Ó Deus, nós estamos confiando em Ti a cada dia. E o Teu Espírito Santo nos renova. É o Senhor que nos fortalece. Amém. E é por causa de Jesus que nós estamos aqui, Senhor. Amém. Te agradecendo por este Natal. Obrigado, Jesus. Natal, o nascimento de Jesus. Amém. Nasceu o Salvador, o Emanuel, Amém. que é Deus conosco. Amém. Amém. Glória a Deus, Senhor. Convido os amados irmãos para abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, ou no teu celular, ou na tua Bíblia online. Abre profeta Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, versículo 14, Velho Testamento. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. O profeta Isaías, ele fez uma profecia a respeito de uma virgem que daria à luz a um menino, e esse menino se chamaria Emanuel. O profeta Isaías viveu em torno de 800 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Então nós estamos em 2021, né? Então nós temos mais 800 anos. Então em torno de 2.800, 2.900 anos atrás, o profeta Isaías falou que uma virgem daria luz a um menino que se chamaria Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Então Deus conosco é o filho dessa virgem, ou seja, Deus viria e estaria conosco aqui no planeta Terra. Então essa profecia de Isaías foi em torno de 800 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Tá bom? Glória a Deus. Vamos fazer agora uma oração pelos cura, conversão,
resolução de problemas. Farei uma oração agora com esse objetivo. Pedir para os amados irmãos orarem também. Glorioso Deus, Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por ter mandado, por Jesus Cristo ter nascido na terra, encarnado como um ser humano, Jesus. O Senhor Jesus, que vive de eternidade em eternidade, que no princípio era o Verbo e estava com Deus, e que era Deus, e que tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle e para Ele. Esse menino nasceu, e o objetivo do nascimento desse menino era ser um sacrifício para que teu sangue nos purificasse de todo o pecado. O Senhor Jesus Cristo assumiu o lugar dos cordeiros e das ovelhinhas judaicas lá do templo. E o sangue de Jesus, que é um homem sem pecado e puro, o sangue de Jesus Cristo veio nos purificar, e a morte de Jesus veio nos reunir com Deus. O véu se rasgou e o intermediário único entre Deus e os homens é o Senhor Jesus Cristo. Então nós pedimos agora, Jesus Cristo, que o Senhor cure os enfermos, Senhor. Que o Senhor haja, Senhor, na vida dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor levante as pessoas dos leitos do hospital, Senhor. Os enfermos, os que estão com influenza, com essa epidemia agora, os que estão com Covid, essa epidemia que devastou o planeta Terra, Senhor Jesus. Nós pedimos cura para qualquer tipo de doença, tumores, gripes, pneumonias, infartos, artérias obstruídas, problemas articulares. Nós clamamos a Ti, Jesus, e nós pedimos a Tua intervenção na vida das pessoas que estão aí assistindo este culto online, Senhor. Nós pedimos também resolução de problemas financeiros, Senhor Jesus. Essa pandemia trouxe também uma devastação financeira para as pessoas. Milhares de pessoas estão desempregadas. A Cracolândia, Senhor, lá em São Paulo, cada vez aumentando, Senhor. Praça da Sé também abarrotada de gente morando nas ruas, Senhor Jesus. Nós pedimos, Senhor, misericórdia, que o Senhor intervenha nisso. Dê, Senhor, condição financeira para que nossos ouvintes possam pagar suas contas, se alimentarem e sobreviver. Nós pedimos pelas pessoas nas Cracolândias, Senhor, que o Senhor as converta. Nós pedimos pessoas, Senhor, que estão em situação de rua, Senhor, que as igrejas abram os seus olhos para ajudar essas pessoas também, Senhor, para não depender só de governo ou de política pública, Senhor, mas que também os membros das igrejas vão às ruas, Senhor, para ajudar essas pessoas, porque o Senhor disse que se maltratarmos alguém ou se fizermos bem a alguém, Senhor, estaremos fazendo maus tratos ou bem a Ti, Jesus. Então nós pedimos, Senhor, que o Senhor abra o coração e a mente das lideranças evangélicas, Senhor, dos membros, Senhor, para que também ajudem essas pessoas em situação de rua, para que também ajude a alimentar essas pessoas em qualquer que seja a cidade, Senhor. Inúmeras crianças ficaram pedindo, Senhor, bola, caneta, material escolar nos correios, Senhor, como presente de Natal. Nós pedimos, Senhor, que as igrejas se mobilizem para ajudar essas pessoas também, Senhor. Nós pedimos, Senhor, nesse momento político difícil do Brasil, que as pessoas tenham calma, Senhor. Senhor. Que as pessoas busquem a Ti em primeiro lugar. Que as igrejas não tenham essa divisão de quem é de um ou quem é de outro partido, Senhor. Que as pessoas se lembrem que quem morreu por nós foi Jesus Cristo. Nós pedimos então, Senhor, cura, libertação, que as pessoas, que o Teu Espírito Santo convença a pessoa do pecado e do juízo, que essas pessoas aceitem Jesus como Salvador, nossa única esperança, Senhor. E nós agradecemos pelo Teu nascimento. Nós sabemos que não foi hoje, provavelmente foi em outubro, mas como as pessoas tradicionalmente comemoram o Natal hoje, Senhor, nós aproveitamos e pregamos a Tua mensagem, a mensagem do Evangelho, Senhor Jesus. Porque as pessoas já não querem nem ouvir mais falar de Jesus, quem dirá celebrar o aniversário de Jesus. Então nós aproveitamos este dia, que é celebrado o Natal, que é considerado culturalmente o nascimento de Jesus, para agradecer o Teu nascimento aqui, meu Deus. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amigos, louvado seja o nome do Senhor. Nosso culto ele fica em torno de meia hora, 40 minutos, tá? É um culto online
E o objetivo é atingir as pessoas que não possam frequentar igrejas sérias, igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, igrejas bíblicas. Então nós estamos fazendo esse serviço e esperamos estar cumprindo o ID que o Senhor nos ordenou. Meus irmãos, por favor, abram a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor vos fez saber. Então foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitados na manjedoura. E vendo divulgar a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que o ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos hoje no dia de Natal. Provavelmente Jesus nasceu em torno de outubro. Provavelmente, né? Não se tem a data certa dele. Mas culturalmente os cristãos católicos antigos substituíram a festa do solstício de verão, ou a Saturnália, que era uma festa pagã romana, pelo Natal do nascimento de Jesus. Então, essa data passou a ser uma data culturalmente aceita, mas não arqueologicamente aceita. Então, as igrejas cristãs aproveitaram esse dia para comemorar o Natal, com corais, cultos, pregações, todas as igrejas cristãs. As ortodoxas comemoram em torno de abril, né? Mas os cristãos católicos e os cristãos protestantes e evangélicos comemoram no dia 25 de dezembro. Então, nós estamos num tempo em que as pessoas não querem mais saber de Jesus, não querem ouvir. Está sendo até politicamente incorreto pregar o evangelho. Nós estamos vendo o aumento da censura à pregação do evangelho. Nós vemos palavras cristãs sendo, às vezes, canceladas ou censuradas em redes sociais. Então, nós estamos nos aproximando, provavelmente, de um período, não sei, mas parece que um período de perseguição, né? E essa perseguição, se nós estivermos no final dos tempos, nós não sabemos, não dá para adivinhar. Nós vemos muitos sinais, mas Deus proibiu, Jesus proíbe de adivinhar o dia da volta dele. Ele disse que só o Pai sabe. Então eu não posso inventar, adivinhar que Jesus está voltando hoje ou amanhã. Mas nós temos sinais
e de que as coisas estão invertendo valores, né? Nós estamos vendo o homem insolente, inimigo de Deus, amigo dos prazeres, qualquer prazer, qualquer coisa vale, qualquer coisa serve. A palavra de Deus está sendo rejeitada, profanada, e nós vemos isso num crescendo. Então nós temos que aproveitar, já que nós temos celebração de Natal, nós temos que aproveitar e pregar o Evangelho e lembrar do nascimento de Jesus Cristo. Porque se mesmo que não seja a data oficial do nascimento de Jesus, se nós deixarmos para lá, as pessoas já não estão querendo falar de Jesus, ouvir de Jesus. Então, se a gente não aproveitar o dia de hoje para falar do nascimento de Jesus, comemorar o nascimento de Jesus, acredito que vai ser esquecido como tudo tem sido esquecido. Então, nós estamos vendo o que aconteceu. O ser humano foi formado na terra, foi formado do barro com os materiais da terra. Nós temos sódio, potássio, todo o material da argila e água nós temos no nosso corpo, né? A mulher, segundo a Bíblia, veio da costela, osso, medula óssea. Medula óssea são as células primordiais, né? É praticamente uma clonagem, né? Não querendo ser acusado de heresia, mas as células que são feitas clonagens de animaizinhos, ovelhas, são as células tronco, as células que estão nos ossos, na medula óssea. Então, a Eva, a mulher, é clonada do homem, e o homem tem os materiais da argila e da água, que os cientistas dizem que a vida começou na sopa primordial, né? Na água. E nós vemos em Gênesis que o Espírito do Senhor, na criação do mundo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então as coisas batem. Esse homem veio à terra e nós temos o anjo caído, Satanás, profanando as coisas que Deus falou. Deus falou para o homem não acessar o fruto, que não é uma maçã, o fruto do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. A serpente, Satanás, ele é considerado a antiga serpente, o dragão, o adversário. Ele veio com um papo mole para Eva, falando para a mulher, né? Deus falou que você não podia comer nada, mas ela falou, não, podemos comer de tudo menos o fruto do meio do jardim. Então a serpente falou, não é bem assim. Então desde o início da Bíblia, nós temos dois discursos. O discurso de Deus dizendo, se houver desobediência, haverá pecado, haverá morte. E nós vemos o discurso em Gênesis 3 da serpente, dizendo, não é bem assim, o que Deus falou não é bem assim, e vai acontecer o contrário, você não vai morrer e você será um Deus. Ou seja, a serpente falou que se você tiver o conhecimento, você seria como Deus. Se você vai ser como Deus, a serpente está dizendo que você é Deus. Então nós temos duas narrativas. A narrativa de Deus, as ordens de Deus, que se você desobedecer o Senhor, você vai morrer, vai sofrer consequências do pecado, e tem a narrativa da serpente, em Gênesis 3, que você tem que acessar o ocultismo, o conhecimento oculto, a gnose, e que você não vai morrer, ou seja, se você não vai morrer, você vai reencarnar, e se você não vai morrer, você vai ser igual a Deus, você vai ser um Deus. Então nós temos religiões que dizem justamente isso, você vai reencarnar, vai ter um conhecimento oculto, e você vai ser um Deus. De evolução em evolução para atingir a divindade. Então a serpente, Satanás, a cobra, tem essa narrativa desde o Gênesis. Então você tem que ficar esperto. Deus falou uma coisa, a serpente fala, não é bem assim, calma, não, você é um Deus. Então houve isso na terra, o homem pecou, o homem caiu, e pagar o salário do pecado era matar uma ovelha, um cabritinho sem pecado, e o sangue dele ser aspergido no altar.
Isso culturalmente foi passando e os judeus faziam sacrifícios de cordeiros, de ovelhas. Mas isso era uma coisa provisória, isso não garantia a salvação. O que Deus fez? Para salvar a humanidade, ele enviou seu Filho, Jesus. E Jesus, que é Deus, estava com Deus e que é o Verbo, nasceu de uma virgem num estábulo cheio de boi, jumentinho, ovelhinhas e cabritos. Ele não nasceu num palácio de ouro, ele veio da glória de Deus, um local glorioso, o trono governante do universo, e nasceu num estábulo cheio de bicho, porque ele não tinha onde nascer. Então Jesus nasceu humilde. E a Bíblia diz, os apóstolos dizem que a sabedoria de Deus é loucura para os sábios. Quem são os sábios? Quem é cientista, estuda, faz MBA, pós-doc, e que se acha o sábio do mundo. Não estou falando que quem faz isso se acha o sábio do mundo, mas muitos são filósofos, os donos das sabedorias. Ele vê o evangelho, eles acham que é loucura, mas isso já estava escrito na Bíblia. Deus confundiu os sábios, ou seja, ele destrói o orgulho humano. Deus não gosta de orgulho. Deus diz que não seguirmos nossos próprios entendimentos. E Deus fala que o pensamento dele é mais alto do que o nosso pensamento. Então, quem é sábio, estudioso, filósofo, quando lê a Bíblia, acha que isso aqui é uma maluquice. Porém, isso é a sabedoria de Deus para humilhar os sábios. Então, Deus, Jesus, nasceu de uma virgem que foi profetizado, como vimos no início, 800 anos antes, por Isaías, fora os outros profetas que falaram do Messias. E em Gênesis, lá na pré-história, está descrito que o descendente da mulher, lá na pré-história, com Adão ainda, que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E a serpente é Satanás. Então Jesus veio para pisar na cabeça da serpente. Mas a serpente feriria o calcanhar. E nós vimos que Jesus morreu crucificado com prego nos calcanhares. Se você vê um osso de pessoa crucificada, tem lá em Roma, dos romanos, tem prego no calcanhar. Então isso foi profetizado antes, lá na pré-história, que aquela confusão que a serpente arrumou, que a antiga serpente, que o diabo arrumou para profanar tudo que Deus tinha feito, aquilo seria resolvido por um descendente da mulher. E nós vemos que o descendente da mulher nasceu aqui 800 anos depois do que Isaías profetizou. Jesus veio humilde, nasceu humilde. Aos 12 anos, mais ou menos, ele, numa daquelas cerimônias judaicas, ele sumiu próximo de José e Maria. José e Maria procuraram ele como loucos e acharam ele lá no templo, ensinando a palavra de Deus, com 12 anos, ensinando a palavra de Deus para os religiosos da época. E os religiosos da época estavam de boca aberta com aquele garoto de 12 anos, mais ou menos, ensinando Bíblia para quem tinha que ensinar Bíblia. Então Deus faz tudo ao contrário do que a mente humana quer. Às vezes a mente humana quer um caminho, Deus faz outro. Deus humilha o soberbo. Está escrito na Bíblia que o olhar altivo irrita Deus. Deus não gosta de soberbo, orgulhoso, nariz em pé, metido a sabichão. Tá? Então, nasceu esse menino. Esse menino nasceu e já foi perseguido. Herodes que mandou matar todas as crianças ali. Só que o anjo avisou José, José fugiu para o Egito. Jesus ficou um tempo no Egito. A Bíblia não diz o que ele fazia no Egito,
Porém, o anjo avisou os que perseguiram Jesus morreram, ou seja, Herodes tinha morrido. E José voltou com a Maria e criaram Jesus Cristo. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. A obra de Satanás foi enganar os seres humanos em Gênesis, oferecendo ocultismo, gnose, reencarnação, e tudo que Deus fala você faz o contrário, tudo que a Bíblia diz você faz o contrário, porque ele relativizou o que Deus falou. E Jesus veio à terra para desfazer esta obra, para tirar a chave. Em Apocalipse diz que Jesus falou para João: eu tenho a chave do inferno e da morte. Eu sou o alfa e o ômega. Estive morto e agora vivo para sempre. Então Jesus veio como o cordeiro que ia ser sacrificado no altar, um cordeiro definitivo. João Batista, que era primo dele, quando o viu para o batismo, falou: eis o Cordeiro de Deus, que é o que vai ficar no lugar daquelas ovelhinhas que eram sacrifício provisório. Jesus foi um sacrifício definitivo. Então a morte desse bebê, em torno de 33 anos na cruz, foi para salvar você e eu e ela, a todos nós, porque nós somos descendentes, temos o DNA, temos as tendências pecaminosas dos primeiros humanos que ouviram a cobra, a serpente da gnose, do ocultismo, da magia, que diz que você não vai morrer, vai reencarnar, que você é um Deus. Então Jesus veio para mostrar que nós vamos morrer porque somos pecadores, mas quem é servo de Jesus, que aceita Jesus como Senhor e Salvador, esse é feito filho de Deus, e que quando morrermos e vamos ressuscitar, estaremos com Jesus na glória. Glória a Deus. Para sempre. Então, o nascimento desse bebê veio resolver em definitivo o problema da humanidade. O que a serpente fala? A serpente diz que ele é apenas um mestre. A serpente diz que ele é apenas mais um Deus. A serpente diz que ele é um Deus com D minúsculo. A serpente diz que ele é apenas mais um profeta. A serpente diz que ele não é o Filho de Deus. A serpente fica falando isso até hoje. Uma das coisas que tem que fazer para provar espírito é provar os espíritos. Jesus Cristo veio em carne, ou seja, ele nasceu como um ser humano. Jesus veio em carne. Se o espírito negar, esse espírito não é de Deus. O que esses seres fazem? Eles rejeitam. Você vê essas outras religiões, eles diminuem Jesus, e umas dizem que ele nem existiu. Porém, achamos achados arqueológicos de Pilatos, achamos a casa de verão de Herodes, nós achamos os discípulos que poderiam ter fugido quando ele morreu e viram que ele ressuscitou. Eles tiveram a fé renovada e morreram. A maioria dos discípulos de Jesus morreram martirizados, exceto João Evangelista. Eles foram martirizados e não negaram a fé. Ou seja, o que eles viram, o Jesus que eles viram era real. Os discípulos, se você for ver a morte dos discípulos, todos morreram e tinham a chance de negar. E eles não negaram. E mesmo quem não viu face a face, como Paulo, teve uma visão dele via anjo e também morreu sob Nero e também não negou. Então esse menino que nós comemoramos hoje, o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, é Deus conosco, é Emanuel, é a solução para os problemas do humano. Então os seres humanos não têm que ter mais medo de morrer, porque se eles aceitam Jesus como Senhor e Salvador, mesmo não tendo frequentado a igreja, o ladrão da cruz não frequentou a igreja. O outro grande mistério é o mendigo Lázaro. O mendigo Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Então, nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Então, cuidado, não escute a serpente de Gênesis 3, não escute a serpente da gnose, do ocultismo, do misticismo e da magia que diz que você é Deus. O único Deus é o Senhor Criador.
Eu sou Jeová, Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio. E nós estamos hoje no Natal, comemorando o nascimento de Jesus Cristo como ser humano. Ou seja, se for testar espírito, pergunta: Senhor Jesus Cristo veio em carne? Porque existe anjos ainda falam com as pessoas hoje. Se vier um ser dizendo que é anjo e negar o evangelho e falar que Jesus não veio em carne, pode acreditar que isso aí é de Satanás, porque Satanás se disfarça de anjo de luz. Está bem claro na Bíblia, tem que ler a Bíblia, está escrito aqui, senão vocês vão cair no conto da serpente de Gênesis 3. O conto da serpente gnóstica, que diz que isso aqui não é bem assim, que não tem que ser levado a sério a palavra de Deus e que você tem que fazer o contrário do que a palavra de Deus diz. Isso está lá em Gênesis 3, pré-história. A serpente já veio com essa palavrinha aí, com essa profanação. Então tem que ser esperto, abra seu olho. Às vezes você está seguindo uma coisa que é o contrário do que está na Bíblia e você está seguindo a serpente. Então, Jesus veio, nós estamos no Natal, estamos comemorando o nascimento dele, ele veio à Terra, ele veio destruir as obras de Satanás, ele veio nos salvar, ele ressuscitou, ele morreu, ressuscitou e ele voltará. E os sinais estão aí. Pandemia terrível, pandemia mortal, crise financeira, rumores de guerra. Ah, guerra sempre teve? Sim, sempre teve. Mas as guerras agora podem ser atômicas, né? Bomba atômica é uma destruição total. Nós estamos vendo sinais nas temperaturas. Está escrito em Apocalipse que o sol vai queimar as pessoas. Será que isso é o aquecimento global que dizem que está acontecendo? Está no Apocalipse. O sol queimou as pessoas, queimará as pessoas, e essas pessoas vão amaldiçoar Deus e não vão voltar atrás. Apocalipse diz que vai ter um governo que vai controlar tudo. Se você for comprar e vender, você vai ter que estar lá com uma marquinha que ninguém sabe o que é. Eu não posso dizer, eu não posso adivinhar. Mas nós estamos vendo a tecnologia, nós estamos vendo o cerco, o celular que a gente está aqui falando, ele mostra uma propaganda do que você está falando. Às vezes você acha que está desligado, aparece uma propaganda do que você às vezes conversou com a própria familiar seu. Aí nós estamos sendo vigiados. Não sei quando Jesus vai voltar, mas os sinais estão aí. Então, fique esperto, aceite Jesus, entregue sua vida para Jesus, porque os tempos são sombrios e existe uma possibilidade desse evangelho ser proibido de ser pregado nas redes sociais. O cerco está grande aí, está aumentando. Abra o seu olho. Então, aproveitamos hoje para ler Isaías falando que a Virgem daria luz a um menino chamado Emanuel, 800 anos disso acontecer, e nós lemos aqui o nascimento de Emanuel, o nascimento de Jesus Cristo, Deus conosco, para salvar-nos, nos livrar da morte eterna. Há esperança para você, o fim vai ser feliz, no final o bem vencerá, Jesus voltará, vai julgar os vivos e os mortos, vai prender Satanás, vai jogar no lago de enxofre o futuro falso profeta, o futuro anticristo. Será que é próximo? Será que daqui a 100 anos, 1 ano, 3? Não sabemos. Tá bom? Então aproveita, celebre o seu Natal, celebre o nascimento de Jesus, tá? Mas também não adianta celebrar o Natal bêbado, né? Não há uma lógica de comemorar o nascimento de Jesus, ficar bêbado e bater com o carro e matar os outros. Isso aí é uma profanação da festa de Jesus, uma profanação do nascimento de Jesus, tá bom? Lembre-se de Jesus, agradeça ele ter vindo, agradeça o nascimento dele como ser humano e aceite ele como Senhor e Salvador, tá bom? Então, desejamos Feliz Natal para todos vocês que estão assistindo aqui no nosso Instagram. Vou pedir para finalizar para a pastora Vera Lúcia fazer a oração final
e desejamos Feliz Natal e depois daremos a bênção sacerdotal. Pedir para a pastora Vera, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus porque estou aqui com meu filho, o pastor Alexandre. Nós fomos ordenados no mesmo dia e já fazem 15 anos. Então, e Deus tem cuidado de nós. Amém. E hoje estamos aqui, Amém, Jesus. adorando a nosso Deus maravilhoso, esse Amém. culto ao Senhor, a Ele, toda a honra e toda a glória. Amém, Jesus. Vamos orar ao Senhor agradecendo por tudo, Amém. em nome de Jesus. Nosso Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, por esta mensagem maravilhosa, Senhor, vinda de Ti, do Teu Espírito Santo, que usou o Teu servo para passar esta mensagem, porque, Senhor, quando nós lemos a Tua palavra, nós aprendemos para nós, para depois passarmos para os outros. E isso tudo nós sentimos que é a unção do Teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Pai, visita cada lar, Senhor. Obrigado. Visita os enfermos, Senhor. Todos os casais, Senhor. Os filhos, Senhor, os estudantes, Senhor, os adolescentes, jovens, crianças, Pai. Toma conta de cada um. Repreende, Senhor, também esse mal desse vírus, Pai. Nós sabemos que está indo embora em nome de Jesus. E é no Teu nome, em nome de Jesus, que nós cremos em Ti, Senhor. Porque é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É Jesus. E nós te agradecemos, Senhor, por este amor tão grande do Senhor para conosco, que deu Jesus Amém, Jesus. para nos salvar, Glória a Deus. nos livrar da morte eterna. Te agradecemos por tudo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos terminar? O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Feliz Natal, que o Senhor abençoe você e a tua família. Até o próximo culto online. Um abraço, Feliz Natal, que Deus abençoe a vocês. Feliz Natal. Amém. E Deus abençoe. Amém. Aí, Alexandre.